Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores! Quero falar com você sobre Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Trata-se de um dos romances mais celebrados, se não o mais celebrado dos últimos tempos. Para ter noção do seu sucesso, basta você pesquisar a hashtag Torto Arado. Além disso, ele é um romance super aclamado, super amado, super elogiado pela crítica e um dos que mais prêmios levou nos últimos tempos, inclusive o mais importante de literatura brasileira, que é o Jabuti de 2020. E eu não vou desmentir esse povo. Trata-se de uma obra impactante. Pai, para! Ai, tô impactada. Exatamente, eu estou impactada com esse livro. A leitura desse livro é muito fácil, ela flui muito fácil, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue prender a gente e apresentar momentos muito fortes, muito incomodantes. E acho que essa é a beleza da obra de arte, né? Ela deve cutucar a gente, ela deve desestabilizar a gente. E por falar em impactante, incomodante, a sua abertura, o seu primeiro capítulo, ele é muito forte. Eu tive até que parar algumas horas depois da leitura, né, para me recuperar. Mas olha, vale a pena ler. Eu não me lembro de nenhum outro livro, não me lembro mesmo, né, mas eu não me lembro de nenhum outro livro que tenha uma abertura assim tão forte. Olha, eu até fiquei com receio de comentar esse episódio inicial aqui nesse vídeo, né? Porque eu não queria fazer spoiler, né? Apesar do episódio ser muito forte, muito angustiante, muito impactante, ele também é muito belo. Olha, leia, 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 leia pelo menos este episódio. No entanto, se você quiser mesmo saber sobre esse episódio e não está com vontade, eu tenho de ler esse livro, ou seja, se você quiser ser exposto a um spoiler, não veja esse vídeo aqui. Mas eu já aviso, você vai por sua conta e responsabilidade, tá? Enfim, a história de Torto Arado se passa no interior da Bahia, na região da Chapada Diamantina, numa fazenda fictícia, numa época indeterminada, né? Mas, pelo que a gente pode ver pelos marcadores temporais, é algo assim como a segunda metade do século XX, chegando até mais ou menos à época atual. Gente, eu adoro quando a literatura faz isso. Ela se afasta da realidade, porque ela é ficção pura, mas para quê? Para falar de maneira muito mais eficiente da realidade. E olha só que curiosidade, né? O Itamar Vieira Júnior, ele estudou geografia, se eu não me engano, mas com certeza ele foi funcionário do INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Veja o que eu estou falando aqui, reforma agrária. Ou seja, nesse seu trabalho pelo interior do Brasil, né, o que a gente chama de Brasil profundo, ele entrou em contato com tanta gente, com tanta história, que tudo isso acabou servindo de alimento para esse livro. Ou seja, nesse seu trabalho, ele funcionou como um etnólogo ou um antropólogo. Mas olha só que interessante, se ele tivesse reunido todos esses seus estudos, todas essas observações numa monografia, numa tese, ele não teria o alcance que ele teve com esse livro aqui. Olha só a força que a literatura tem. E o que é este Brasil profundo, né? Primeiramente, é o Brasil do interior, aquele Brasil que está longe das grandes cidades e, portanto, não foi tão atingido pela modernidade. Eu não falo de modernidade no sentido de tecnologia. Eu falo de modernização de costumes, né? Sabe aquela promessa que aconteceu no final do século XIX, após a abolição da escravatura, após a proclamação da República. Então existia a promessa de que o Brasil finalmente ia se modernizar e iria estar no mesmo compasso que as grandes nações do mundo. E o que nós vimos foi bem diferente. Nós vimos a permanência de um Brasil primitivo, um Brasil arcaico, ainda apegado a um ranço da escravidão.
Basta lembrar que, como eu disse, né, essa história se passa no interior da Bahia, na região da Chapada Diamantina, numa fazenda fictícia chamada Água Negra. Todos os trabalhadores dessa fazenda são descendentes de escravizados e que, mesmo após a abolição da escravatura, ainda vivem em condições muito semelhantes, em condições análogas à escravidão. Eles não têm salário e ainda são obrigados a cuidar da plantação do patrão. Eu não me esqueço que as crianças pequenas que não têm direito à escola, elas têm de passar o dia andando pelo arrozal do patrão, com qual atividade? Espantando os pássaros para não comer a plantação. Que serviço ingrato! E só depois de garantida a colheita, né, a plantação do patrão, é que eles podem se preocupar com a sua própria agricultura de subsistência. O pior, eles aceitam isso submissos, resignados, conformados, como se fosse o destino deles. O grande símbolo dessa opressão, dessa submissão, é que esses trabalhadores são proibidos a construir casas de alvenaria. Eles só podem construir casa de barro, né? Porque tem dois significados isso. Primeiro, é que isso os diferencia do capataz e dos patrões. Eles não podem ser iguais. Cadê a abolição que tornou todos iguais? E a segunda simbologia é a seguinte: então a casa de barro ela não é firme, portanto ela é temporária. Isso significa que essa terra, esse chão, não é de vocês. Vocês não podem se considerar fixos a ela, vocês não podem se considerar donos dela. Isso é do patrão. Qualquer hora, isso tudo pode ser derrubado, posto abaixo. Destaque entre esses trabalhadores, eu vou dar para o Zeca Chapéu Grande, que além de ser um trabalhador respeitado, porque ele é muito ordeiro, muito organizado, né? Ele também é o líder espiritual dessa região, né? O que eles chamam de líder do Jaré. Jaré é a religião bastante comum naquele local, né? Que é um sincretismo, é uma mistura do cristianismo com kardecismo e religiões de matriz africana. Vou confessar, algumas das cenas mais bonitas desse livro estão nesse resgate, nessa apresentação do Jaré, porque isso representa uma recuperação, uma valorização da cultura afrodescendente, da cultura, desse riquíssimo caldo cultural que pertence ao Brasil profundo. Bom, o Zeca Chapéu Grande, além de líder religioso, ele funciona como um curandeiro e, de certa forma, ele acaba se tornando o pai de toda aquela comunidade. Esses dons, de uma certa forma, ele recebeu da sua mãe, Dona Ana, que é uma mulher bastante empoderada e autônoma para os padrões daquela época e que é dona da famosa faca que vai fazer parte de momentos muito importantes desse livro. Esse líder religioso ele tem duas filhas, Bibiana e Belonísia. Né? A Belonísia é aquela que depois do acidente que a deixou muda, ela vai estar muito integrada à irmã, porque a irmã é a ponte de comunicação dela com o mundo. Gente, é necessária muita intimidade para as duas conseguirem essa comunicação tão eficiente, baseada apenas em gestos e olhares. É um dos momentos mais bonitos da obra. Nós começamos a flagrar essas duas quando elas são na idade de 6, 7 anos. Mas aí o tempo passa e elas vão seguindo caminhos diferentes. Belonísia se casa, né, e ela acaba descobrindo o que é a dificuldade de uma mulher casada num mundo como o nosso, machista, patriarcal. Mas ela resiste a tudo com muita dignidade, né? Até que ela se livra do estrupício do marido, que morre. Bibiana se apaixona pelo senso de liberdade e de justiça do primo Severo, né? Com quem acaba se casando. E, ao contrário das demais personagens, que fica ali na zona rural, na fazenda Água Negra, ela com o marido partem para a cidade. Bibiana também está ligada a um senso de justiça, né? Tanto que ela sai em defesa de uma amiga, Maria Cabocla, que vivia apanhando o marido. E isso ela faz de uma maneira surpreendente. Leia esse livro para ver que maravilha que é essa cena. Acho até
que rolou um clima entre essas duas, né? A Maria Caboclo e a Belonísia. Mas, sei lá, isso é um outro assunto para uma outra hora. Bibiana volta, então, com Severo, mais politizada, mais emancipada e disposta a lutar por melhores condições de vida do seu povo da fazenda Água Negra. Rola aqui umas questões bastante interessantes. Por exemplo, a luta da Bibiana pela criação e manutenção de uma escola e a revolta que ela sente, né? A Irmã também sente, né? Em relação à submissão do pai. Nunca esqueço o dia em que o feitor, gente, também empregado do fazendeiro, mas veja, esse feitor, ele pega 1/3 da produção agrícola, a pobre produção agrícola do Zeca Chapéu Grande. O cara não planta nada e ainda se apossa da produção do outro. Aliás, isso faz lembrar uma outra questão muito parecida, que é o seguinte: essa fazenda ela pertence à família Peixoto, que quase nunca aparecia lá, não tinha nem noção, né, do que existia naquela fazenda. Só se preocupava em se aproveitar da riqueza produzida por ela e uma riqueza produzida pelos afrodescendentes que nasceram e morreram ali. Ou seja, quem suava para produzir essa riqueza eram os afrodescendentes. Então, Bibiana e Severo começaram a esclarecer esses trabalhadores, a dizer que eles tinham direito àquelas terras, porque eles eram povos tradicionais. Eles nasceram, cresceram, né, deixaram seus descendentes ali. De certa forma, eles eram quilombolas. E, se não estou enganado, eles estavam amparados pela lei. Tinham mais direito que os Peixoto, que praticamente nunca pisavam ali. Ainda mais depois que o velho Peixoto morre e tudo passa para os descendentes, que não demonstram o mesmo amor pela terra. E a relação quase que sagrada e respeitosa com a terra é outro elemento belíssimo desenvolvido aqui em Torto Arado. Mas você percebe, conhecendo como é o Brasil, vem vindo um conflito aí e será violento. Mas não vou falar mais nada. Leia esse livro. Mas o que mais você precisa saber desse livro? Bom, além do Jaré, né, esse livro nos coleta, nos apresenta todo um conjunto de conhecimentos, de uma riqueza de saberes dos povos afrodescendentes aqui no Brasil. Além disso, lembre-se que esse livro é dividido em 3 partes, cada uma delas contada por uma narradora diferente. Sim, narradoras. Olha só o protagonismo feminino. Peraí, se são 3 narradoras, 3 vozes diferentes, isso significa que se manifesta nessa obra a polifonia, ou seja, a apresentação de vozes diferentes no discurso. A primeira parte é Fio de Corte e é narrada por Belonísia. Aliás, eu acho interessante nessa obra que a gente demora para perceber, para entender, peraí, quem está narrando, quem se acidentou, quem ficou muda. Nossa, isso torna o texto tão mágico, tão literário. A segunda parte é Torto Arado e é narrada por Bibiana. Ah, e olha que interessante, quem narra é personagem, ou seja, o foco é de primeira pessoa, o que significa que nós temos uma visão limitada da realidade. Por isso que uma irmã acha que uma tinha ficado com a paixão da outra e depois descobrimos que não tinha nada a ver. Mas olha só que interessante, a terceira parte é narrada por uma entidade espiritual, Santa Rita Pescadeira. Ela era uma entidade espiritual que tinha aparecido em um dos rituais do Jaré e o povo ali nem mais se lembrava dela. Ela é uma narradora personagem, mas que, por ser uma entidade espiritual, ela não vai ter uma visão limitada da realidade. De uma certa forma, ela tem até uma certa onisciência. Percebeu? Narrador, personagem com onisciência. Que fabuloso isso! E é justamente essa sua capacidade onisciente de ser uma entidade espiritual que vai nos ajudar a não só costurar algumas coisas do conjunto da obra,
mas também a entender algumas coisas que estavam mais ou menos misteriosas. Mas o que mais você precisa saber sobre Torto Arado? Eu acho interessante essa mudez da Belonísia. De uma certa forma, ela está ligada ao processo de silenciamento a que foram expostos os afrodescendentes. É como se a voz deles tivesse sido retirada. Mas, ainda assim, de sua forma, os afrodescendentes foram capazes de desenvolver sua forma de discurso, sua forma de comunicação. E há nesse livro um assassinato, uma injustiça e... Leia, 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 né? É hipnotizante isso tudo nesse livro. Enfim, por que Torto Arado? Eu achava que vinha do primeiro poema do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, em que ele fala: ele arranca os frios ossos, ferro de torto arado. Mas, como dizia Camões, lê do engano. A explicação talvez venha do próprio livro, desse trecho aqui, ó. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Quer dizer, o arado, que teria a função de preparar a terra para ser cultivada, para receber uma plantação e para que essa terra produzisse riqueza, esse mesmo arado acaba destruindo a terra, dilacerando a terra. Conseguiu traduzir essa metáfora? O processo de produção de riqueza no nosso país, ele também é responsável por oprimir, por massacrar o povo do nosso país. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí. Deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor da terra e até o nosso próximo encontro.